Cruzeiro insiste na contratação do atacante Luiz Araújo. Flamengo tentará, no meio do ano, fechar com Richarlison do Tottenham. Preocupação geral. Amanhã, na última rodada do campeonato carioca, técnico Filipe Luiz não pretende escalar jogadores que ainda estão abaixo fisicamente. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição porque você ajuda o canal Raflamelo a crescer cada vez mais. Não se esqueça de seguir a gente nas redes Raflamelo81, assistir esse vídeo até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A gente já começa falando que daqui a pouco tem sorteio de R$1 milhão no Pix do Milhão. Ainda dá tempo de você participar. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição para você adquirir seus pontos. Chegou o grande dia 6 de fevereiro. Hoje tem R$1 milhão mais tarde no Pix do Milhão. Olha, vamos falar aqui do confronto de amanhã. Flamengo entra em campo 21 horas, 9 da noite, pela última rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo tem chance de se classificar, né? Só vencer aí o Sampaio Corrêa e torcer por uma combinação de resultados. 3 times, um deles precisa tropeçar para o Flamengo pegar uma das 4 vagas. Botafogo está matematicamente classificado, o Boa Vista também. Vou até pegar aqui o grupo do Flamengo no Campeonato Carioca, que é o grupo B. O Flamengo está aí na penúltima colocação com 4 pontos, se ganhar vai a 7. Botafogo tem 9, Madureira tem 7, Boa Vista tem 7 e Nova Iguaçu tem 5. Todos os times podem terminar na frente do Flamengo, exceto o Maricá, que tem 3 pontos. Mas o Flamengo pode ganhar uma vaga, né, rumo à classificação aí das quartas de final do Campeonato Carioca, se Nova Iguaçu, Boa Vista ou Madureira, um desses 2 times, tropeçar e o Flamengo vencer o Sampaio Corrêa e fazer aí um saldo de gols. E tem uma preocupação geral, porque o técnico Filipe Luiz não pretende forçar jogadores que ainda apresentam condição física abaixo do ideal. E são muitos, né? A gente viu aí o jogo contra o Fluminense, a gente viu o jogo contra o São Paulo, a gente viu o jogo contra o Corinthians e agora o jogo contra o Internacional. É realmente preocupante a fase de alguns atletas. O Flamengo teve que antecipar a pré-temporada, o retorno dos profissionais por conta aí de maus resultados com o Sub-20 no Campeonato Carioca, e aí eles não concluíram essa fase de pré-temporada e muitos estão abaixo do ideal. E o técnico Filipe Luiz deve escalar amanhã um time muito alternativo, ou seja, quem estiver melhor fisicamente. Você concorda com o técnico Filipe Luiz ou não? Entraria com força máxima amanhã? Entraria com um time reserva, um time alternativo? Ou você entraria, assim como o Filipe Luiz, com os jogadores que estiverem com a condição física melhor? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Neste sábado a gente vai falar muito do duelo envolvendo Flamengo e Sampaio Corrêa, último do Campeonato Carioca. Bom, vamos falar aqui dessa situação do Cruzeiro, que ainda insiste na contratação do Luiz Araújo e conversou com o representante do atleta. O Luiz Araújo ele ficou fora do último jogo porque ele reclamou aí de desgaste físico, né? Nesse início do ano é normal o jogador ter aí um desgaste físico, acabou de retornar das férias e tudo mais. Bom, no entanto, o Flamengo não pensa em negociar o Luiz Araújo com o Cruzeiro. A resposta do Flamengo foi imediata e negativa quanto à possibilidade de negociação. Não é a primeira vez que o Cruzeiro tenta a contratação do atacante Luiz Araújo. O Cruzeiro tentou na última janela, inclusive os 2 clubes chegaram a abrir conversas por uma troca envolvendo o Luiz Araújo pelo meia Matheus Pereira, mas a situação não avançou. E aí, durante essa última temporada, teve esse interesse do Cruzeiro, mas o negócio não foi à frente e agora, um negócio à parte, o Cruzeiro queria aí o Luiz Araújo, foi um pedido do técnico Tite, que não está bem lá, né? Está vivendo de maus resultados, está a ponto inclusive de ser demitido. A torcida do Cruzeiro vem cobrando muito o Tite. O time parou de jogar, né? Tomou uma goleada para o Botafogo, perdeu ontem em casa de virada para o Coritiba, mas o Flamengo, que não tem nada a ver com a fase do Cruzeiro, disse não tem interesse em vender o atacante Luiz Araújo, que em 2025 marcou 13 gols, deu 10 assistências, tendo aí a temporada mais produtiva da carreira, mesmo começando muitas partidas no banco. Foi apontado internamente como o 12º jogador do grupo. Não à toa, o clube vê o atacante como peça importante
e já busca uma renovação com o Luiz Araújo. O Boto, ele sempre deixou isso muito claro, né? Jogador que não é considerado titular, que é o caso do Luiz Araújo, mas que é muito importante, o Flamengo vai dificultar e muito a venda. Principalmente é um jogador que pode atuar em mais de uma função dentro do campo. O Luiz Araújo a gente sabe que ele bate bem na bola, é um jogador que dá muita assistência, participa de muitos gols, só que não vem recebendo aí muitas oportunidades, até porque ele está aí sentindo dores. E o Filipe Luís não vai forçar esse atleta, né? Vai colocar quando ele tiver aí 100%. Mas você, agora tá com você a bola, você venderia Luiz Araújo para o Cruzeiro ou não? O Flamengo tá certo em segurar o atacante? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante pra gente. Por falar em atacante, tá saindo aí na mídia, muitos jornalistas estão informando que o atacante Richarlison do Tottenham segue na mira do Mengão para o meio do ano. O Filipe Luís gosta muito do atacante, entende que ele possui características desejadas para a posição. Richarlison tem um acordo aí com o Tottenham para ser negociado no meio do ano por propostas na casa de 25 a 30 milhões de euros. Já convertendo para o real, só para o torcedor ter uma ideia do valor, 155 a 186 milhões de reais. Esse é exatamente o valor que o Flamengo tem em caixa para a contratação de um atacante. Não quer dizer que o Flamengo vai conseguir, né, contratar aí o Richarlison, mas o Flamengo vai fazer uma tentativa. É um jogador que está na mira, está no radar, está ali no scout, é um jogador que é aprovado pelo técnico Filipe Luís. Certamente, gente, o Flamengo vai realizar a contratação de um atacante, se não for agora, vai ser no meio do ano, e o Flamengo quer um nome de peso. O Flamengo quer um jogador, além de ser um jogador já considerado pronto, que é um jogador que exerça o que o Filipe Luís quer na equipe, né? Ou seja, que participe, que faça parte do estilo de jogo, que tenha características diferentes do Pedro, mas eu sinceramente não vejo o Richarlison como esse jogador. Aliás, eu sou contra a contratação do Richarlison, respeito a opinião de quem é a favor, né? Acho que a gente vive aqui numa democracia e assim, eu tenho a minha opinião formada em cima desse jogador, um jogador que não mostrou nada com a camisa da seleção brasileira, não mostrou nada com a camisa do Tottenham, né? Saiu do Fluminense até jogando um futebol interessante, mas se perdeu pelo caminho. Não sei nem se ele vai estar na Copa do Mundo, vai depender aí do Ancelotti. Acho que tem muito atacante à frente do Richarlison, mas não seria a minha opção para o ataque do Flamengo. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação do Richarlison. Essa informação do interesse do Flamengo no Richarlison foi do Bruno Andrade, da ESPN, no programa Fala Fonte, mas o GE já tinha falado sobre essa situação do Richarlison, né, do Pombo, que o Flamengo tem interesse. Inclusive a gente trouxe um vídeo falando, né, listando algumas das opções que o Flamengo tentaria contratar, inclusive o nome do Evanilson, do Bournemouth, vazou, o nome do Marcos Leonardo, mas tem uma frente no Flamengo que é a favor da contratação do Marcos Leonardo, mas o técnico Filipe Luís é contra. Se o treinador é contra, o jogador não virá. Isso aí é o beabá, né? É básico, né? O time não vai contratar um jogador que o técnico não queira trabalhar ou que não se encaixe no estilo de jogo do Flamengo. Falaram também do Darwin Núñez e o Evanilson do Bournemouth. Deixa aí nos comentários o que você acha de uma possível contratação do Richarlison Pombo para a próxima janela, para o meio do ano. E o Flamengo segue atento ao mercado em relação a atacante e volante. Volante é o Marcos Antônio, inclusive a gente já trouxe aqui no vídeo mais cedo todas as informações sobre um acordo, né, com o São Paulo para o Flamengo ter a prioridade na compra do jogador em caso de proposta do exterior. As negociações seguem acontecendo, São Paulo tenta se blindar ao máximo, não quer perder aí o seu principal jogador, o volante Marcos Antônio, e o Flamengo olha assim para o volante e olha também para o atacante. Seriam as duas contratações que o Flamengo queria fechar nessa janela do início do ano, já para começar aí, né, antes da Copa do Mundo, as competições com o elenco completo, com o elenco fechado. Mas é muito difícil, né, você contratar um atacante, o atacante que o Flamengo quer contratar, um atacante de peso, um atacante caro, não tem assim muitas opções no mercado. O próprio técnico Filipe Luís já falou na coletiva, o Boto vem falando isso sempre quando é perguntado, é realmente complicado. Mas a gente vai ficar atento aqui nas informações e qualquer novidade a gente traz
para você. E amanhã, foco total no jogo do Mengão, Flamengo e Sampaio Corrêa. Você vai ter todas as informações aqui no seu canal Rafa Flamengo. Se você chegou até aqui, é importante o seu like e o seu joinha. Ajuda demais os nossos conteúdos. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Tem um botão inscreva-se. Você se inscreve e dá alegria pro Rafa. Muito obrigado desde já pelo seu carinho. Uma excelente sexta-feira à noite e desde já um ótimo fim de semana. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!